Bom, isso aqui vai ser uma aula prática e rápida, simples, sobre como você vai trabalhar a tua base de leads, né? Como que você provavelmente está deixando 6 dígitos, pelo menos aí, a múltiplos 6 dígitos por mês na mesa, de forma orgânica, se você não trabalha os seus leads antigos dessa forma aqui. Então eu quero mostrar da forma mais simples, barata e eficaz possível o que a gente está fazendo, o que deu certo e como que você pode trabalhar da mesma forma. Eu, por exemplo, cara, eu tenho a base de 10 mil leads, mas na verdade eu tenho uma base de 2 mil leads qualificados, né? Que a gente tem as informações de fato da pessoa, né? Isso também já entra no conteúdo. Se você não tem esse nível de informação dos seus leads, a sua capacidade de trabalhar essa base fica uma bosta. Porque se você tem 1000 leads, 10 mil leads, você não sabe quem são essas pessoas, né? Vai ficar muito difícil aí você direcionar a energia tanto de comunicações, disparos, também do comercial. Então, todo lead nosso aqui, a gente tem qualificação, a gente tem 4 qualificações. Aqui já começa o conteúdo. Basicamente, a gente vê qualificação de uma forma diferente, né? O mercado hoje vê de uma forma muito superficial. A gente tem 4 qualificações hoje. Então, desqualificado, com potencial, qualificado, super qualificado. Tá? E isso são 2 principais critérios, que é faturamento e investimento. Isso no nosso caso. Eu não vou entrar nesse mérito agora, isso é muito mais sobre posicionamento, mas isso já é o primeiro ponto. Todos os leads aqui, eles entram com o funil que entrou e a qualificação. Então, eu tenho 10 mil leads, mas se for ver leads qualificados, super qualificados, são 2 mil leads. Tá? E a gente hoje faz constantemente, a gente fez mês passado agora múltiplos 6 dígitos, só com a nossa base, sem praticamente nenhum investimento em tráfego. A gente investiu acho que 3 mil reais lá para os eventos que a gente fez e só. Beleza, qual que é a lógica? Primeira coisa, como é que você organiza o teu time, né, e pensar que existe um fluxo de novos leads e um fluxo de leads antigos. Pô, como assim, Gabriel? Vamos lá, vou explicar para vocês aqui. Então, como a gente faz a cadência? Não quer dizer que você tem que copiar, mas se você entender o conceito de novos leads e leads antigos, já vai fazer muito sentido. A gente tem uma cadência. A cadência dos novos leads é uma cadência de 5 dias hoje. Tá? Então, é uma cadência diária, então todos os dias esse SDR vai chamar esse novo lead em ligação, mensagem, WhatsApp, direct, aonde eu conseguir. E esse SDR, esse pré-vendas, né, ele vai poder trabalhar, ele vai poder ter ali de 120 a 150 leads no máximo para trabalhar. Porque senão vai gerar excesso. Se gerar excesso de leads, acaba que perde eficiência. E aí, por exemplo, aqui a gente tem um cálculo de praticamente gerar 20 a 25 leads por dia por SDR, no máximo. Se por acaso a gente gerar 50 leads por dia, o que vai acontecer? Ao final de 5 dias, o cara vai ter 250 leads para trabalhar. Se ele tiver 250 leads para trabalhar, alguém vai ficar sem resposta ou vai demorar. Ele não vai fazer follow-up com quase ninguém. Não vai precisar porque sempre tem lead novo. Então você vai criando uma cultura de sempre tem lead novo e é óbvio que vai ter mais resultado, mas perde eficiência. Né? E um dos principais pontos comercial é eficiência, é número. Então, a gente sempre deixa no máximo, né, esse time de novos leads, 120 a 150 leads para trabalhar, com uma boa taxa de agendamento. Né? Pode ser leads qualificados também, você pode colocar aqui, né, leads qualificados. E basicamente, cara, deu 6 dias, esse cara vai perder aqueles leads, né, e no 6º dia, esse cara passa para cá, onde vai para outra pessoa, vai para outro SDR, onde começaria outra cadência, com outro tipo de mensagem, com outro número e assim por diante. Tá? Então, beleza, eu não vou nem entrar no mérito dos novos leads, tá? Então eu vou, daqui para frente que a gente vai trabalhar. Beleza? Então eu vou colocar aqui a sua cadência de novos leads, novos clientes. Tá legal, tá com uma taxa de agendamento massa e tudo mais, mas você tá deixando os leads da sua base parados, né? E aí tem gente que tem às vezes 20, 30, 40 mil leads, que seja 3, 4 mil, você já tem uma base ali considerável para gerar alguns agendamentos, algumas calls e algumas vendas. Então, basicamente, como é que a gente define, como é que a gente faz aqui com os leads antigos, né? A gente vai ter duas etapas aqui, beleza? Que basicamente o que muda é a cadência. Então, o dia 6 ao dia 30, a gente vai ter uma cadência normalmente a cada 5 dias, cada 6 dias, tá? E depois de 30 dias, aí normalmente vai ser de 10 dias. A gente vai fazer 3 cadências no mês. E aí, cara, é muito mais nutrição, né? É muito mais nutrição. Então, mandar presentes, aulas, convites, coisas que esse lead vai gostar, né? O grande ponto é, esses caras são leads antigos, beleza? São leads antigos. E a gente, qual que é o mundo ideal? É ter um time para esses leads antigos.
Então eu vou ter um time de SDR de leads novos e vou ter um time de SDR de leads antigos. Beleza? Se você tem base de leads, a conta vai fechar. Se você fazer o básico de passar na aula que vai fechar. E aí a gente calcula, normalmente, de leads antigos, de 1.000 a 2.000 leads por SDR aqui. Tá? Pode ser mais, pode ser menos, eu estou botando aqui a média, beleza? O grande ponto de leads antigos, gente, é o seguinte. Normalmente vai ter uma taxa de resposta muito baixa, então normalmente o problema é o seguinte. Esse cara vai chamar ali, né, de 80 a 100 pessoas por dia e vai ter uma taxa de resposta muito baixa, tanta ligação, tanta mensagem, então o cara vai buscar ali 4, 5% ali de resposta. Então é um trabalho muito de formiguinha, né? E nada contra isso, tá? Não é que não tem que ter isso, tem que ter isso. Mas a gente pode facilitar o trabalho aqui para o SDR e o nosso resultado com custo muito baixo. Tá? Basicamente o quê? Comunicações internas. Então, basicamente, as principais coisas que a gente faz é disparo de API oficial e e-mail. Eu já vou explicar para vocês, basicamente, a lógica disso aqui. Então, a gente tem aqui, o que a gente faz, né? Aqui é a nutrição, por exemplo. Eu vou filtrar aqui os leads super qualificados. Eu vou pegar só os leads super qualificados que ainda não agendaram. Beleza. Aí apareceu aqui, ó. 600 mais 200 aqui. Beleza. Então eu consigo fazer um disparo só para essa galera. Né? Vou fazer um evento em São Paulo. Beleza, eu consigo pegar a base qualificada só de São Paulo, dos DDDs 11 a 17, e eu consigo fazer um disparo para essa galera. Tá? E o grande ponto é, o disparo de API ele tem que estar interno na ferramenta. Beleza? Inclusive já é um convite para você que quer entender como é que a gente pode implementar isso no seu negócio. Então, basicamente, a nossa inteligência de funil comercial, nossa inteligência de automação, a porra toda que é onde a galera trava hoje, aqui na descrição vai ter um link para você falar com o nosso time, mandar uma mensagem, entender mais, marcar um bate-papo para a gente explicar. A gente hoje está literalmente com o meu programa de implementação mais aceleração de posicionamento, oferta, funil comercial. Né? Então, um programa mais completo do mercado de implementação. Caso você já queira saber, já vai aqui no WhatsApp, aqui na descrição, e manda uma mensagem lá para o nosso time. Tá? Basicamente, um dos grandes problemas da galera que usa API oficial é usar só para fazer disparo fora do comercial. Na verdade, o time comercial aqui é onde ele vai se beneficiar mais. Por quê? Qual que é a lógica? Eu faço um disparo, vamos lá, fica comigo aqui. Você vai pegar, por exemplo, 1.000 leads de um SDR seu antigos. Tá? De leads antigos aqui, você vai pegar 1.000 leads. Você vai fazer um disparo de API oficial, beleza? Depende muito do disparo. Você pode fazer aqui 2 tipos de disparos. O que a gente faz? Você pode fazer uma comunicação direta, tá? Então, API oficial aqui. Você pode fazer uma comunicação direta. O que é isso aqui? Cara, para um evento direto, para uma oferta, tipo, cara, lançamos uma nova parada, vamos fazer um evento, vem para o evento. Um negócio direto, tá? Quando é uma comunicação direta, você tende ali a ter, cara, 3 a 8% de resposta, vamos colocar ali. Beleza? Se for muito bom, vai ser ali 10%. Se for ruim, vai ser ali 2, 3%. Beleza. E você pode mandar presentes, mandar iscas, que aqui você vai ter uma alta taxa de resposta. Tá? Então, quando você manda presentes, iscas, você espera ali de pelo menos 10 a 30% de resposta. Depende muito. Tá? Então, gente, vamos lá. No funil, que envolve comercial, a gente vai ter quais são as métricas, né? A gente tem lead, a gente tem custo por lead, a gente tem custo por lead qualificado, né? Aí depois muita gente só olha o quê? Agendamento, né? Então lead qualificado, agendamento. Ok, mas antes, numa etapa de pré-vendas, qual que é a primeira coisa que tem que acontecer depois que o cara vira lead? Qual que é a primeira métrica? A primeira métrica é conexão, resposta. Então a primeira coisa que a gente tem que ter aqui num jogo de comercial é, cara, o máximo de pessoas respondendo, interagindo. Se eu gero 1 milhão de leads qualificados e esses caras não me respondem no WhatsApp ou não interagem comigo, foda-se 1 milhão de leads qualificados. Então eu preciso aqui, uma visão comercial, respostas, conexões. E aí a gente faz a conta, né? Quanto que custa o custo por conexão desses leads antigos quando a gente manda, por exemplo, um disparo de API oficial? Então aqui você pode colocar essa mensagem de 2 formas. Utilidade, que seria 5 centavos por pessoa,
que é um pouquinho mais difícil hoje passar como utilidade, mas dá, tá? Tem algumas coisas que você pode fazer para passar como utilidade, mas vai ser uma mensagem bem soft, cara, uma comunicação bem de boa ali e tudo mais. Dá para você fazer, a gente faz e fez muito isso. E pode ser uma mensagem de marketing, que daí vai ser papo ali de 45 a 50 centavos. Vai ser um pouquinho mais caro. Que daí é uma mensagem que você pode rasgar o verbo, falar o que você quiser e tudo mais. Nos dois cenários, tá? Eu vou pegar o cenário mais caro aqui, que é 50 centavos. O ideal é você conseguir fazer a mensagem para passar como utilidade. Esse é o ideal. Tá? Vai ser 10 vezes mais barato. Mas vou pegar o cenário mais caro aqui, que é com marketing. Beleza? Vamos pegar num cenário conservador aqui, que a gente vai ter 5% de resposta. A gente tem em média ali 8, 10%, tá, de interação. E se você não tiver isso com a comunicação direta, aí de fato é porque está muito direto. Esses caras estão frios e tal. Então você tem que gerar valor, dar um presente. Ver uma dor que esse cara tem, entrega literalmente uma ferramenta, uma aula de graça. Você vai ter 15, 20, 25% de interação desse disparo para a pessoa conseguir o presente. Né? Então, por exemplo, aqui, ó, mandei um disparo. Esse aqui foi uma comunicação direta. Esse aqui é um exemplo de disparo, tá? Esse aqui é de marketing. Então eu vou fazer um evento, uma oficina e tal, cara, pô, interage aí que eu vou para confirmar e tudo mais. Sempre ter 3 opções, tá? Nesse disparo interno. Então confirmar, opção online e aí bloquear sempre vai ser a última. Aqui nesse caso o cara colocou confirmar. Aqui a gente já veio com automação e aí o time comercial já vê essa interação em tempo real, já consegue ligar pro cara, já consegue mandar mensagem e tudo mais. E o bloquear sempre é importante para quê? Para a tua API oficial não cair. Então, em vez da pessoa bloquear de fato o seu número, que, cara, é normal, né? Leads antigos, pessoas que não querem interagir mais com você, eles não querem receber comunicação. Eu vou botar ali um bloquear, não receber comunicação, mas vai ser uma interação do WhatsApp. Então, não vai ser a pessoa de fato bloqueando o número. Né? Então, aí você coloca uma automação para a pessoa não receber mais mensagem, só que a reputação da sua API oficial não piora, digamos assim, né? Então, aqui no caso, eu poderia mandar um presente, tipo, cara, liberei uma planilha, liberei uma ferramenta, assim, assado, interage aqui para eu te mandar. E teria uma taxa de resposta. Mas eu vou colocar 5% aqui de forma conservadora. Então, se eu mando um disparo com uma base ali vamos lá, quanto que eu vou pagar por conversa, né? 50 centavos, 5%, a gente vai pagar aqui 20 vezes 50 centavos, vai pagar 10 reais? 10 reais por conexão, por conversa aqui. Isso aqui no pior cenário, tá? Uma taxa de resposta conservadora e com disparo de marketing e não utilidade aqui na API oficial. Beleza? Então 5% é 20 para 1, 20 vezes 50 centavos, 10 reais. 10 reais por conversa. Hoje eu pago por lead, um novo lead, não é nem qualificado, é um novo lead, eu pago em média 15 a 20 reais. Na verdade, de isca, tá? Meu lead médio ele é uns 25, 30 reais. Então, principalmente aí quem vende ofertas mais caras, serviço e tudo mais, cara, vai ser isso aqui. Vai ser muito difícil você pagar mais barato. Né? Tem gente que paga até bem mais caro, 70, 80 reais. Mas beleza, pega ali 20, 25. Por lead. Então, numa visão tráfego, uma visão, cara, quero mais conversas para o meu time comercial. Digamos que você paga aqui 10 reais por lead. Tá maravilhoso, 10 reais por lead. A tua taxa de qualificação ali, digamos que está maravilhosa, tá 33%. Lembra que esse disparo de API oficial aqui é só para leads qualificados. A gente não faz disparo para quem não é qualificado. Então a gente tem a inteligência de dados aqui dentro da ferramenta, que é o HubScale, que é uma ferramenta nossa, que inclusive é onde a gente faz a implementação para os clientes de automação, de funis, de comercial, de essa questão de qualificação, cara, uma porrada de coisas, né? E a gente precisa realmente de um bate-papo para explicar. Mas assim, literalmente, e não é a ferramenta diferencial, tá? A ferramenta em si tem várias boas. O diferencial é a nossa inteligência de funil e dados e automação e comercial dentro do seu negócio, tá? Que é o que a gente mais faz bem aqui, né? Então a gente pega só os qualificados. Então lembra que esse custo por conversa, que é 10 reais por conversa, de leads qualificados. Beleza? Num cenário padrão de tráfego, eu pagaria ali, um cenário perfeito, 15 reais por lead. Uma qualificação perfeita, teria 1/3 de leads qualificados, 33%. Então eu pagaria R$45 num lead qualificado. E, cara, se tudo der certo, eu vou ter uma taxa de resposta desses caras aqui
Cara, se for maravilhoso, assim, for, cara, magnífico, 40%, 50%. Acho que a gente nunca teve 50% de taxa de resposta. Vamos colocar aí... Vamos colocar 50%, para ficar, porra, maravilhoso. Eu pagaria por conversa qualificada de leads, né, de pessoas interagindo, R$90 por conexão, por conversa aqui de leads qualificados. Num cenário com lead a R$10, R$15, qualificação ótima e taxa de resposta 50%. Também é acima da média. Ou seja, no cenário mais conservador aqui, eu estou pagando 9 vezes mais barato por uma conexão qualificada. E basicamente o que você vai fazer? Você vai fazer essas porra. Aqui também tem e-mail, tá? Então API oficial e e-mails. Você vai fazer esses disparos de API a ponto do seu time ficar lotado de conversas. Então, basicamente, quando eu falo aqui para um cara que está com leads antigos, que teoricamente o trabalho dele seria mais difícil, eu vou lá falando o seguinte: você tem uma base de 1000 leads, eu vou fazer um disparo para 500 desses 1000 leads qualificados e vai chegar, cara, provavelmente, pelo menos ali, 7, 8% de resposta. Então vai chegar umas 30, 40 pessoas interagindo com a comunicação de evento que a gente colocou ou de isca para você conseguir ver essas pessoas aqui interagindo na hora, já ligar para essas pessoas, conseguir uma conexão, né, conseguir 5 minutos no telefone e conseguir agendar uma call ou confirmação de evento ou venda, aí depende do que você quer fazer. Então é literalmente isso toda semana. A gente vai literalmente, a gente faz hoje 2, 3 disparos por semana na API oficial. Né? A gente mixa comunicação direta e iscas. Obviamente, quando eu falo 2, 3 disparos, galera, não é para a mesma pessoa. Né? Então, quando você pega a tua base, por exemplo, eu pego uma base, eu tenho 2.000 leads qualificados. Cara, eu vou fazer, provavelmente, eu vou fazer, assim, no máximo, um disparo por semana para a mesma pessoa. Então, eu posso fazer o quê? Eu posso fazer, por exemplo, pegar 2 dias da semana, fazer disparo para 1000, na segunda-feira e na quinta-feira eu faço para mais 1000. E aí, na semana que vem, mais um disparo. Porque a gente vai mudando, né? Então, em vez de só ficar vendendo, comunicação direta e tudo mais, eu mando presente, gero valor, faço um convite, libero um dia na minha área de membros, faço um convite para um hot seat só para os caras, libero uma aula específica, uma ferramenta específica, coisas que realmente vai gerar valor para o cara. Tá? Se você tem mais leads, então você tem, tem 30.000 leads na base. Primeiro, quais são qualificados, quais não são. Então, se você já não tem isso, já é bem ruim. Eu já faria uma pesquisa aí com esses leads para você conseguir taguear essa galera aí. Tá? Porque senão, você não pode tratar esses 30.000 leads da mesma forma. É completamente idiota, porque desses 30.000 leads, cara, você vai ter uns 7, 8 mil bons que você deveria trabalhar, que no seu caso comercial deveria colocar energia. Mas beleza, cara, tem 30.000 leads, você vai dividir os disparos semana a semana para essa base aqui. Você vai pegar a base, cara, eu vou disparar para 10.000 aqui para ver. E vai ter uma porrada de resposta. Se você tem base, cara, de mais de 5, 10.000 leads, 15.000 leads, você pode literalmente, sem tráfego nenhum, às vezes faturar mais do que você fatura hoje. Né? Eu fiz esse experimento mês passado, a gente fez um resultado que, em média, a gente teria que investir ali uns 20 mil reais em tráfego para fazer o mesmo resultado. E a gente fez sem nenhum investimento, só trabalhando na base. Tá? Então, no caso, você é ouro, beleza? E-mails também, cara. Então, você vai fazer, de preferência, e-mail todo dia. E é com a mesma lógica. Pega ali, você vai mandar 5 e-mails por semana. Cara, bota 2 e-mails direto, comunicação direta, oferta, evento, e mais 3 gerando valor, com presente e tudo mais. Onde está o segredo? Você manda, se esse cara quiser acesso a algum presente, ou quiser entender mais sobre o evento, você manda para onde? Você manda para interagir com o comercial. Onde está o grande ponto? Esse cara vai interagir e vai mandar mensagem pro comercial, pro time comercial. Não vai entrar numa página, assistir aula. Vai mandar uma mensagem, cara, tive interesse no presente, quero meu acesso. Vai fazer a pessoa iniciar a conexão, iniciar a conversa. Tá? Então, quando você pega a base de leads, você tem que pensar, cara, como é que eu gero o máximo de conexões dessa galera aqui pro meu time? Né? E basicamente você deixa o trabalho das pessoas que estão com leads antigos, que você deveria ter, muito mais fácil. Então, sim, você tem uma base de 10.000 leads qualificados, por exemplo, só para essa base você já poderia ter 5 pessoas de pré-vendas, aonde seria muito mais caro você não ter essas pessoas. Ah, não, mas esses caras não respondem. Cara, faz o que eu te falei,
organiza a comunicação interna de API oficial e e-mail, separa alguns presentes e aí você faz isso aí para ver se não vai ter resposta. Vai ter uma porrada de resposta, sendo muito mais barato que isso aqui. Muito mais barato que, no caso, um lead novo. É muito difícil, cara. É quase impossível você fazer isso aqui bem e você pagar mais caro que de fato no tráfego. Vai ser muito mais barato. Então, é muito mais inteligente você pegar uma verba, R$2.000 que você investir em tráfego, cara, pega, coloca na API oficial. Você vai gerar muito, muito mais resultado, muito mais barato. E R$10 por conversa aqui, isso aqui é ruim. A gente paga aqui papo de R$2, R$3, R$4 por interação às vezes. Então é um negócio que eu nunca conseguiria fazer no tráfego. Nunca. Tá? Então, basicamente, o que a gente pode ajudar você é nessa implementação. Além da ferramenta, vou colocar aqui, além da implementação da ferramenta, que é o HubScale, que é o que eu mostrei aqui, que é basicamente a nossa inteligência de funil comercial no seu negócio. Essa ferramenta que ela substitui praticamente todas as ferramentas que você tem aí hoje. E-mail marketing, agenda, automação, CRM, dashboard, enfim, e muito mais barato. Tá? Leads limitados, horas limitadas, mas o mais importante, a nossa inteligência aí dentro, de funil comercial. Tá? Além dessa implementação da ferramenta, a gente também hoje faz a implementação de, literalmente, cria para você, arruma para você, cara, teu posicionamento, tuas ofertas, teus funis, tuas copies, teus materiais comerciais, então, playbook de objeção, scripts, apresentação de venda, tudo isso aí hoje a gente implementa para você, teu negócio, no primeiro mês. No primeiro mês você tem tudo isso pronto e mais a ferramenta, que é a parte 2, né, que é o HubScale. Caso você tenha interesse nessa implementação, que hoje é o primeiro programa de implementação e aceleração do mercado digital desse formato, com esse formato de entrega e entrando em todas as áreas, né? Então, desde posicionamento, comunicação, oferta, funil, comercial, literalmente um 360. Caso você queira entender mais, a gente acabou de lançar essa oferta, literalmente uma oferta que a gente está vendendo mais barato do que realmente a gente vai cobrar papo de 2, 3 meses. Então tá 20, 30 mil reais mais barato do que a gente vai cobrar para gerar case. Caso você queira ser um desses primeiros cases dessa implementação num custo muito, muito, muito menor do que o mercado hoje coloca. Aqui na descrição vai ter um WhatsApp do meu time para você mandar uma mensagem, marcar um bate-papo, a gente vê se realmente faz sentido para você, te explicar e é isso. Você já sabe como é que funciona, sem enrolação, sem diagnóstico, no caso vai ter o diagnóstico, né, mas sem essa putaria de sessão estratégica, cara, você tem uma dor de funil, de comercial, de posicionamento, de oferta, a gente pode literalmente deixar isso pronto para você, a gente pode ajustar isso para você. Criar ou otimizar tudo hoje que está te travando, a gente faz isso com centenas de negócios aqui, de nichos e momentos diferentes. E a gente tem hoje, né, em relação a case, os principais cases do mercado aí, a gente já ajudou, né, tanto grandes pessoas, como você está vendo na tela, né, até grandes pessoas, né, expertos de múltiplos 9 dígitos, até pessoas normais aí, comuns, iguais a você. Tá? Então, manda mensagem pro meu time, vamos marcar um bate-papo para te explicar 100% como é que funciona essa implementação. E espero que tenha ajudado aí essa aula sobre como trabalhar a base. Se você implementar isso aqui com uma boa ferramenta e com essa inteligência de funil comercial que a gente tem, vai dar bom. Beleza? Manda mensagem pro meu time aqui, vai na descrição, manda lá, marca um bate-papo e bora pra cima.